E o texto áureo está lá em Salmos 51, versículo de número 10, que diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Bom, para que eu não vá ler todinho o Salmo de número 51, você vai fazer isso. Você vai anotar o Salmo de número 51, que eu vou estar falando. Então você vai anotar, depois você está lendo o Salmo 51 todinho, vai estar orando, você vai ver que vai ser uma bênção maravilhosa. Então, olha, nós estamos falando assim, que a oração conduz ao perdão. Em primeiro lugar, o que é oração? Vamos estabelecer o que é oração, uma definição, um conceito. A oração é a forma de você falar com Deus, abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais e Deus te responder. É uma comunicação, é um canal que você tem de estar na presença de Deus. Isso chama-se oração. Então a oração, ela conduz ao perdão. De que forma? Em primeiro lugar, que o pecado, ele afronta a Deus. O que é afrontar a Deus? Afrontar a Deus é o seguinte, é separar. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Ele não pode estar junto com o pecado. Só para nós termos uma ideia, uma suposição. Se Deus mesmo, colocasse os pés na terra, a terra seria destruída. Porque Deus, aonde está o pecado, Deus não pode viver com o pecado. É contra a virtude dele. É contra o caráter de Deus, porque ele é santo. Então o que acontece? Quando nós pecamos, quando nós vivemos uma vida de pecado, e nós aceitamos tudo isso na nossa vida como uma coisa normal, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. Porque na realidade não é Deus que nos afasta, é que nós nos afastamos através do pecado, porque a palavra fala que o que faz separação entre nós e Deus é justamente o nosso pecado. Então é uma afronta a Deus. Nós não podemos de forma alguma estarmos vivendo uma vida de pecado e aceitando essa vida de pecado como se ela fosse normal. Não, está errado. As consequências do pecado. As consequências do pecado é justamente isso. A separação do homem de Deus. Essa é a primeira consequência, que está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Olha, foi isso, esse afastamento de Deus, que Davi viveu, nesse Salmo de número 51. Ele estava passando por essa experiência. A única maneira do crente se manter em comunhão com Deus, por meio do seu Espírito Santo, é justamente andar segundo a vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, 8, 9, 13 e 14. E outra coisa que é muito importante é nós termos consciência do pecado. Muitas vezes acontece assim, ó. Eu peco, eu vou pecando, e eu vou achando que aquilo é normal. Aquilo é normal e eu vou vivendo dentro do pecado e aquilo é normal. Então eu não tenho consciência do pecado. Então eu estou vivendo numa vida de iniquidade. Porém nós devemos ter nós devemos ter a consciência do pecado. O que é você ter a consciência do pecado? Não é porque você pode falar assim, eu vou ter uma vida de santo, eu vou viver sempre em santidade, não vou pecar. Não, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Acabou. O homem peca, o homem erra. Porém, o principal é ter consciência. Poxa, você fez alguma coisa que não agrada a Deus, cometeu um pecado, reconhece diante de Deus, fala assim, Senhor, eu tenho consciência de que realmente eu fiz errado, Senhor. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu não deveria ter feito isso de forma alguma. Me ajuda, Senhor, a ter uma vida diferente. Senhor, me ajuda a verdadeiramente converter a minha vida no teu caminho. Dá um retorno para ti, Senhor, com sinceridade no meu coração. Eu não consigo ter isso, Senhor, mas eu quero ter isso na minha vida. Eu não quero viver no pecado. O que acontece? Você está tendo consciência do pecado. Quando você tem consciência do pecado, aquilo faz com que tenha arrependimento dentro do seu coração. Você vê que diante de Deus aquilo é errado. E você vai pedir perdão a Deus e Deus, ele vai realmente te perdoar. Ele vai pegar todos os nossos pecados, vai lançar no fundo do mar, vai colocar uma pedra em cima e não vai se lembrar mais daqueles pecados. É isso que a palavra nos diz. Então, é muito importante nós termos essa consciência. Por quê? Davi, no Salmo de número 51, ele teve essa consciência. Inclusive o Salmo de número 51, Davi escreveu o Salmo 51 quando ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele conheceu uma moça chamada Betseba. Só que essa moça, ela era casada com Urias. Ela era uma mulher comprometida. E Davi, pelos seus olhos, pela concupiscência dos olhos, ele cobiçou Betseba. E ele mandou chamá-la para que ele tivesse um relacionamento com ela. E ele, como rei, ele tinha poder e tinha autoridade para isso. E teve um relacionamento e ela engravidou.
Aí aconteceu aquele pepino todo, aquele rolo todo, aquela coisa toda. Natan, que era o profeta, veio e mostrou o erro para Davi, porém teve consequências nesse erro. E o que aconteceu? Davi, para esconder essa gravidez, para esconder esse adultério, Davi instigou várias vezes para que Urias tivesse um relacionamento com a sua esposa. Mas, porém, Urias não teve esse relacionamento íntimo com a esposa dele, porque ele era um soldado, e ele via os seus irmãos lutando na guerra, lá na batalha, e ele queria estar juntamente com eles. Então ele não quis fazer isso de forma alguma, ele não queria ter um relacionamento com Betseba. Aí Davi, acuado, não viu outra saída a não ser mandar Urias para frente da batalha para que ele fosse morto. E isso realmente aconteceu. O que aconteceu? Esse fato aconteceu e ele falou assim, bom, agora eu estou livre para ficar com ela. Só que Natan, o profeta, veio diante de Davi e colocou ali um símile. Colocou para ele uma situação. E Davi falou assim, olha, o homem que fez tal coisa deve morrer. Aí Natan falou, você é um homem. Naquele momento ele teve consciência do pecado. Ele falou, puxa vida, o que eu fiz? Vocês conseguem imaginar um homem que tem em cima de si um homicídio, e aquele homicídio foi premeditado, tá? Para esconder uma situação diante de Deus? Bateu no coração dele assim um arrependimento, uma consciência do pecado. Ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu pude cometer uma coisa dessas, essa abominação? Eu sou um assassino, eu mandei matar um homem, a minha mão está suja de sangue. Naquela hora ele se arrependeu do pecado. Olha, e olha que é um baita de um pecado. Homicídio é um pecado contra a vida, tirou a vida de uma pessoa. Poxa, se Deus, na sua eterna misericórdia, no seu eterno amor, perdoou Davi, ele não morreu, Davi. Natan falou para ele, você não vai morrer, porque você se arrependeu, porque você reconheceu o seu pecado, porque você confessou o seu pecado diante de Deus, portanto você não vai morrer. Poxa, para o nosso pecado, para o meu pecado, para o seu pecado, eu creio que muitos de nós aqui não matou ninguém. É um outro tipo de pecado, às vezes é um pecado de cobiça dos olhos, pecado da carne, mas não o extremo do assassinato. Mas pecado é pecado. E se Deus perdoou Davi, por que ele não vai perdoar o meu pecado, o seu pecado, o pecado do Beto? É lógico que Deus vai perdoar o nosso pecado. Mas para isso tem que ter consciência do pecado, reconhecer que realmente errou, pisei na bola mesmo, desculpa. Eu não queria fazer isso aí, acabei fazendo, meti o pé pelas mãos, Senhor, me perdoa, me ajuda, e confessar esse pecado diante de Deus. Muitas vezes nós temos o hábito de fazer assim, olha, eu sou um pecador, eu chego diante de Deus e falo assim, ah, Senhor, o Senhor conhece, eu sou pecador, eu pequei, mas pegou o quê? Por quê? Não é que Deus não sabe o que nós fazemos de errado, Deus sabe, mas só que Deus quer que nós tenhamos consciência, e quando você com a sua boca, você manifesta, você fala assim, ó, eu realmente errei, eu realmente roubei, eu realmente matei, eu realmente menti, aquilo que está saindo da sua boca, ele volta para dentro do seu coração, através do seu ouvido. Ele entra no seu ouvido, vai para a sua mente e desce para o seu coração. Aí você se arrepende daquela situação. Então você deve não somente reconhecer, mas confessar os pecados diante de Deus, que é muito importante. Por quê? Porque nós devemos conhecer o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Está lá no versículos números 6 e 16. Eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Eis que amas a verdade. Olha só a palavra do Salmo de número 51. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só. E também o versículo de número 16. Então vamos lá no versículo de número 9, aliás. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só. Porque ele sabia. O caráter de Deus, ele é santo. Então nós devemos saber disso. E quando nós nos aproximamos dele, nós temos que ter a nossa mão limpa e nosso coração puro também. Puro diante de Deus. Olha, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a mentir. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós, sem exceção. Porém, o principal é saber. Não adianta nada. Eu ir à igreja, eu assistir os cultos, eu dar o dízimo, dar a oferta, e não reconhecer o meu pecado, não reconhecer a santidade de Deus, não reconhecer que eu fazendo uma coisa errada, eu ofendo a santidade de Deus. Não adianta nada. Não vai causar um arrependimento na nossa vida, não vai causar uma mudança de rumo de forma alguma.
Então, nós devemos conhecer o caráter de Deus, e o caráter de Deus, ele é santo. E também, o que causa o pecado? O afastamento de Deus, como nós falamos. Aquele que vive no pecado não tem como se aproximar de Deus. Porque Deus, ele é luz. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós somos despidos dos nossos valores, nós somos despidos dos nossos sentimentos, nós somos despidos da nossa razão, nós ficamos nu diante de Deus. A nudez, ela representa justamente isso. Ela representa uma situação que você fica vexatória, que você não tem o que esconder. Quando você está nu diante de uma situação, não tem o que você esconder. E diante de Deus, nós estamos totalmente nus, ou seja, é mostrado que realmente aquilo que nós somos. Então, o pecado nos afasta de Deus. E Davi não queria de forma alguma o afastamento de Deus. Muito pelo contrário. Ele tinha arrependimento no coração dele e ele pediu ao Senhor: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não retires de mim o teu espírito. Olha o temor que ele tinha dentro do coração. Hoje, atualmente, nós cristãos não podemos falar: Senhor, não tires de mim o teu espírito, porque o espírito habita em nós. O que o espírito está em nós, ele não vai sair nunca, ele habita, ele faz morada ali. O que pode fazer é nós entristecermos o espírito de Deus, é nós apagarmos o espírito de Deus na nossa vida. E a restauração? Como é que funciona a restauração? Em primeiro lugar, é o arrependimento. É que fala, me arrepender, ter consciência do meu pecado. E também uma contrição. A contrição no coração é verdadeiramente um sentimento meu que dói na nossa alma, de nós estarmos fazendo aquilo errado e não tem como um coração contrito. Olha, Deus, ele não resiste a um coração contrito, a um coração humilde. Há um coração que diante dele realmente confessa os seus pecados, que diante dele mesmo se despe de tudo aquilo que ele é mesmo, dos seus valores. Isso aí é uma contrição dentro do coração. E Davi teve essa contrição dentro do coração dele. Ele se arrependeu daquilo que ele fez, ele chorou, ele se prostrou diante de Deus, diante daquela situação. E é isso que nós devemos fazer. Todas as vezes, todos os dias da nossa vida, nós temos esse coração contrito diante de Deus. Senhor, antes de dormir ou na hora de acordar, você chegar para o Senhor: Senhor, ó, eu fiz bastante coisa errada. Fiz bastante coisa errada nesse dia, fiz isso, fiz aquilo e tal. Puxa, eu sei que eu ofendo a tua santidade, eu sei que o seu caráter é santo, Senhor, e eu fiz isso de errado, me perdoa, me ajuda, Senhor. Eu tenho um desejo no meu coração de mudar, de ser transformado. Senhor, me ajuda ali de manhã, Senhor, desse dia de hoje, Senhor, me ajuda a não errar, me ajuda a não pegar caminhos tortuosos, me ajuda a andar em retidão, na tua presença, que me afasta dos seus caminhos, Senhor, dos seus valores. Isso é um coração contrito. E a mudança de atitude? A mudança de atitude é uma luta tremenda. Não vai pensar que você fala assim: ó, eu vou mudar, ó, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Não. Você todos os dias da sua vida você vai lutar contra aquilo. É uma mudança de atitude. Enquanto o mundo acha que aquilo é normal, você fala: não, não é normal, não. Eu não aceito isso na minha vida de forma alguma. Eu não quero isso para a minha vida. O mundo acha normal, por exemplo, as pessoas que trabalham em determinado lugar, eles irem lá e, por exemplo, levarem para casa o material da empresa. Todo mundo faz isso. Então, o outro faz, o outro leva o equipamento para casa. Eu falo: não, eu não vou fazer. Mas não é porque todo mundo faz que eu vou fazer, não. É uma mudança de atitude. Eu fazia até no passado, mas agora eu não faço mais. Porque é errado e eu não quero fazer. Isso aí é uma mudança de atitude. É um posicionamento que você tem e que alegra o coração de Deus. E também a renovação interior. Puxa, é tão gostoso quando você vai no culto, que a palavra fala no seu coração, te exorta. Sabe, traz um arrependimento no coração, te edifica, você fica contrito no seu coração, dá um arrependimento, aquele sentimento de que, não devia ter feito aquilo, magoou Deus, chateou o Espírito Santo, eu não quero mais fazer isso aí. Há uma renovação interior. E como que é que funciona essa renovação interior? Em primeiro lugar, um espírito voluntário, que demonstra o seu desejo e a sua disposição de servir a Deus, como está no versículo de número 12, que eu vou estar lendo aqui, ó. Que nos diz o seguinte, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, ou seja, de livre e espontânea vontade. É tão gostoso você ir para a igreja no dia de culto,
louvar ao Senhor não de uma forma mecânica, de uma forma automática, mas com uma alegria no coração de estar lá louvando, engrandecendo o nome do Senhor, estar ali junto com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Isso é um espírito voluntário. Quando você que tem um ministério na sua igreja, na sua comunidade, você faz aquilo de uma forma assim totalmente voluntária, sabe, liberal, sem esperar nada em troca, mas com a satisfação, com alegria no seu coração de fazer aquilo. Isso aí alegra o coração de Deus. E também a renovação interior, ela nos ensina os caminhos do Senhor, como está no versículo de número 13, do capítulo de número 51. Ele nos diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha só, que coisa tremenda e maravilhosa, ensinar os caminhos do Senhor, falar para as outras pessoas do caminho da verdade e a vida, que é Jesus Cristo, falar da palavra de Deus, através dos seus gestos, através do seu testemunho, através das palavras que saem do seu lábio também. Isso aí é uma alegria que está dentro do coração. E também louvar a Deus. Olha lá, versículos 16 e o versículo de número 17. Vamos dar uma lida aqui. 16, não, perdão. Louvar a Deus está no versículos 16 e 17 de... Não, perdão, é João capítulo de número 4, versículo de número 23. Então, conhecendo o nosso Senhor, Davi ali, ele sabia que na situação de pecado em que ele se encontrava, seus louvores não seriam aceitos. Era necessário que Davi, antes de oferecer os sacrifícios, ele se quebrantasse diante de Deus. Só então estaria livre para louvá-lo. Deus recebe o louvor dos filhos obedientes que procuram viver de acordo com a palavra. E estes, ele, Deus, denomina verdadeiros adoradores. Como eu falei, João capítulo 4, versículo 23. O verdadeiro louvor ao Senhor não está em palavras ou canções, mas primeiramente na vida santa e consagrada e no testemunho do adorador. Em quarto lugar, a prontidão para agradar a Deus. Lá em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, você pode depois ler com calma. É justamente isso. Ó, eu estou aqui de prontidão para agradar a Deus. O que eu quero fazer é agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus através da minha vida, do meu corpo, do meu falar, do meu agir, do meu pensar. Eu quero agradar a Deus. E é isso que Davi teve no coração depois que ele se arrependeu. Depois que o coração dele estava constrito. Depois que ele mudou de atitude. E depois a renovação interior no coração dele foi tremenda e foi maravilhosa. Concluindo, a oração, ela é um instrumento de comunhão com Deus. Inclusive para aquele que a perdeu por causa do pecado. Até o pecador, é orar, é colocar diante de Deus. Depois que o homem reconheceu que pecou, através da oração sincera, como a do publicano que está lá em Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14, pode confessar os seus pecados ao Senhor e pedir-lhe o seu perdão. O verdadeiro arrependimento, no entanto, implica na mudança de atitude e conduta daquele que pecou. A orientação amorosa do Senhor Jesus é: vai-te e não peques mais, como está em João capítulo 8, versículo de número 11. Então é muito importante isso no seu coração. Você ter a palavra de Deus escondida no seu coração para que você não peque contra Deus. Porém, se você pecar, saiba de uma coisa: você tem um advogado, você tem um intercessor diante de Deus que se chama Jesus Cristo. E ele intercede dia e noite pela sua vida, pela minha vida e pela nossa vida. Então, não desista nunca, de primeiro lugar, ser um intercessor. Segundo lugar, você orar a Deus para pedir perdão pelos seus pecados. E pode ter certeza absoluta de uma coisa: dos céus, o Senhor ouvirá a sua oração, verá o seu coração contrito, a vontade de você transformar a sua vida, e Deus vai te perdoar, e você vai ter uma paz interior maravilhosa. Você vai poder com liberdade louvar, engrandecer o nome do Senhor, exercer o seu ministério, caminhar juntamente com Deus e ter uma vida de vitória em vitória e de conquista em conquista. E que através da sua vida, muitas e muitas outras pessoas virão a conhecer ao Senhor, louvarão e engrandecerão o nome dele, em nome de Jesus. Então nós terminamos hoje a nossa escola bíblica pela internet. Eu tenho certeza absoluta que você foi abençoado, que Deus falou tremendamente no seu coração. Eu quero fazer um convite especial para que você na próxima
semana você esteja juntamente conosco na nossa escola bíblica. Provavelmente o Dr. Leonel, a pastora Regina vão estar aqui na direção dessa escola bíblica e vai ser uma bênção tremenda e maravilhosa. E eu espero que você tenha assim uma semana de vitória, uma semana de conquista neste mês de dezembro, que a sua vida seja uma vida assim, que diante de Deus seja uma vida assim exemplar. Que você seja, que o seu coração esteja com o coração de Davi, arrependido, contrito e alegre na presença do Senhor. Uma semana de vitória, que Deus abençoe a você, a sua família e a tudo aquilo que você fizer. Verdadeiramente seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos e mais uma vez convite para a próxima semana na nossa Escola Bíblica pela internet. Muito obrigado, Betão, pela sua paciência aí e que Deus os abençoe em nome de Jesus.